Olá, bom dia! Tudo bem? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de costurar aqui no Bazar Horizonte. E eu me chamo Giovana Tawil e estou esperando você um pouquinho aqui até a gente começar essa aula. Bom, para quem está assistindo gravado, pode correr aí para assistir mais rápido a peça que a gente vai fazer. Vamos fazer uma carteirinha de pescoço. É uma carteirinha que a gente consegue carregar aqui no pescoço para deixar as mãos livres. Eu fiz essa carteirinha para minha filha levar à escola. E foi tanto sucesso que teve até amiguinha que já pediu e eu já fiz também. Oi, Elaine! Eu já fiz a carteirinha para amiguinha também que amou. As declarações são um encanto, é muito gostoso, né? Se você não viu essa carteirinha, depois dá uma olhada lá no Instagram, tanto do Bazar Horizonte quanto o meu, que você vai ver um videozinho dessa carteira muito fofa. Eu não tenho ela aqui porque eu vendi. E foi assim, foi um sucesso que aí ela acabou indo muito rapidinho. Bom, vamos fazer essa aula. E aí eu deixei na descrição do vídeo todas as informações referente às peças. Eu vou falar um pouquinho mais no detalhe para vocês de cada uma das peças, de cada uma das etapas dessa carteirinha, porque elas são várias partes que a gente vai cortar, porém ela é simples na hora da gente confeccioná-la, né? Então vamos lá, meninas. Fiz uma besteira agora. Fui trocar a linha e não dei o nó. E agora eu vou ter que passar tudo na máquina. Eita, ao vivo é uma beleza. Peraí, gente. Enquanto isso, vai compartilhando, chamando as amigas, chamando todo mundo aí pra gente assistir essa aula. Puxa vida, olha o que eu fiz. Bom, vou aproveitar e dar uma dica pra você. Pra você que tem máquina industrial e às vezes fica escapando a linha o tempo inteiro, cada vez que você vai fazer um corte ou fazer uma costura, às vezes é simplesmente você pular algumas das passagens que tem na linha toda dessa máquina. Aprendi isso com uma mestre minha e a partir daí foi muito legal, foi libertador poder ter uma máquina sem romper a linha toda vez que eu parava. Acontece ainda, mas com muito menos frequência do que acontecia antes. Eu não conseguia nem fazer um quilt direito, que toda vez que eu cortava, ela escapava. Era um tormento. A gente normalmente troca a linha amarrando uma na outra e puxando. A gente tem uma perda de material, sim, dessa linha. Mas a gente às vezes a gente perde tempo puxando a linha pra cá e pra lá. E isso é ruim. E vocês me perdoem que eu acabei ficando concentrada aqui. E enquanto eu tava esperando vocês, eu resolvi fazer uma outra carteirinha aqui. Tão fofinha, tão bobinha. E olha só, usei o retalhinho, não tinha forro suficiente, fiz uma emenda dentro, fiz um patchworkinho pra vocês, não é? Bom, vamos lá às etapas da nossa carteira. Na descrição desse vídeo tem as informações todas referente à carteira, mas eu vou falar aqui para vocês entenderem melhor o que está escrito lá. A gente está pedindo a medida da carteira. Eu decidi que a altura dela seria de 15 centímetros por 20. Eu achei que é um tamanho ideal, foi bem confortável de fazer e eu gostei bastante. Então eu fiz, ó. Vou debruçar os olhinhos de vocês. Deixa eu ver se alguém tem alguma perguntinha. Pode deixar escrito aqui. Olha aí, tem uma turma de Gravataí do Sul. De onde vocês são? Me conta aqui. Tem gente de São Paulo, que é bem pertinho, né? Oi, Simone. Então vamos lá, ó. O que que eu fiz? Eu tenho uma medida de... Vou separar aqui tudo para vocês poderem ver, tá? Ó, uma medida de 15 por 20 centímetros, a gente vai usar tecido principal, eu coloquei manta e já usei o forrinho. E fiz um quilt, ó, fiz um quilt meio que livre, ó, tá? Eu ainda me aventuro pouco no quilt, ainda não tenho essa mão toda de fazer aquele quilt caminho de bêbado. Fiz só fazendo ondinho, ó,
fiz ondinha, em vez de eu romper o tecido, a linha aqui, eu dei a volta, vim fazendo uma espécie de silhueta, um caminho, fui fazendo até chegar ao final. Foi bem simples, tá? Uma costura bem devagarzinho e ficou bonitinho. E aí o segredo que eu sempre falo pra vocês é, use uma cor de linha que ela fique invisível aqui. Não vamos colocar uma cor que fica muito evidente, porque se tiver algum defeito, ela não aparece. Então vamos lá, ó. Cortei, sempre faço o quilt primeiro e depois refile, tá? Então 15 por 20, 15 de altura por 20, tecido principal, manta e forro, tá? Fiz o quilt e separei. Aí eu também usei aí eu já tenho essa parte do corpo da carteira prontinha. Aí eu usei, ó, nessa parte, eu usei entretela, tá? Então eu coloquei forro, é um tecidinho que eu vou usar de forro, e entretela. Eu usei 13 de altura por 20, 20 é sempre o comprimento que vai aqui, 13 por 20 centímetros, tá? Beleza, feito essa parte aqui, eu venho com os bolsos, tá? Eu vou usar um bolso de plástico cristal. Esse bolsinho de cristal tem 9 de altura por 13 de altura por 9 de largura. Então, 13 por 9, que é a mesma altura que eu tenho nessa parte do bolsinho aqui. Ele vai ficar encaixado aqui. Essa aqui serve para documentos ou bilhetes. Cabe até um RG aqui, né? Porque o nosso RG é de 7, então vai caber folgado aqui, tá? E fiz um bolsinho bem simples de cartões, não é aquele bolsinho sanfonado de cartões, é um porta-cartão que vai caber 2 cartõezinhos, tá? Então também usei largura de 9, né, altura de 13 centímetros, na verdade aqui eu usei 16, então eu cortei, ó, um tecido inteiro de 16, coloquei entretela e fiz um pesponto. E agora, a hora que eu colocar aqui, eu vou fazer a divisão. Tá? Aqui eu venho direto na peça e faço a divisão, vou fazer junto com vocês essa peça. Então, eu vou dividir aqui e aqui. E depois o forrinho. O forrinho, eu quero fazer um acabamento aqui. Para fazer esse acabamento aqui, em vez de eu aplicar mais um viés, eu resolvi cortar meu forro com 2 centímetros a mais. Então, o forrinho tem 20 centímetros por 15. Então, o bolsinho do dinheiro tem 13 de altura e o forrinho tem 15 de altura. Também fiz um bolsinho para dinheiro, tá? Então, um zíper, bastante simples aqui. Ele ficou com 10 de largura, ó. A altura aqui atrás é também 15, né? Então, ó, cortei 15 aqui. E eu medi até que ele ficasse na dobra, ele ficasse dessa forma aqui, ó. Então, você vai olhar na sua carteira, o meu bolsinho de zíper, ele tem 2 vezes 8 centímetros, então são 2 vezes 8 por 15, e aí eu tenho um viazinho de 5 centímetros e fiz daquele jeito que eu sempre ensino vocês, com a costura bem rente ao zíper. Só que você vai ter que sentir aí, porque não pode passar. Qual que é a dica? Faz esse acabamento e depois você dobra a sua carteira aqui, ó. Antes de costurar, você vai dobrando a sua carteira e ver se ela não trapar, para ela não ficar pra fora, assim, sabe? Ela tem que ficar aqui. Aí você vê aqui como é que ela vai ficar. E se sobrar aqui, você refila, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Bom dia, Ângela, tudo bem? Que honra. Uma vez na entretela, posso usar TNT? Pode sim, Elaine. A vantagem da entretela é que como ela tem colinha, né? Oi, Conceição! Na vantagem dela, como ela tem cola, você passa ferro, então ela já fica estabilizada. O TNT você não pode passar com ferro muito quente. E carteira precisa estar bem alinhadinha, então passa bem o tecido. Pode usar até uma colinha, aquela colinha de bastão, sabe? Para deixar o TNT ali no lugarzinho. Ou cola spray de patchwork, você também pode usar, tanto temporária quanto permanente. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado para ela não passar para o outro lado. Essa é a vantagem da entretela, já tem uma colinha, aguenta a temperatura do ferro e já fica tudo estabilizado. Mas você não precisa adquirir isso se você tem aí na sua casa, pode usar esses recursos, tá bom? Olha, Paraná, nossa, que delícia, muita gente de longe, muita gente de perto também, né? Bom, bora lá então fazer a primeira etapa dessa costura. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento?
eu vou fixar os meus bolsos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou baixar vocês aqui e vou fazer uma costura do bolso. Então, eu tenho uma altura aqui que a gente tinha conversado de 13 centímetros, né? 13, a largura da metade seria um 6,5, não é? 6,5. E vou fazer essa costura aqui para fazer a divisória do meu cartão. Vou colocar desse lado e vou ensinar um truquezinho aqui para vocês, ó. Retrocesso, porque é um ponto de tensão. Depois venho com a linha reta. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir com eu poderia fazer um Vzinho aqui, tá? Não é o meu caso. O que que eu vou colocar? 2 pontinhos para cada lado. Ó. Deixa eu ver que aqui atrás fica mais fácil. Eu fiz uma amarração aqui, toda nessa peça, para ela ficar bem justinha, tá bom? Agora eu vou vir com o meu bolsinho cristal e vou colocar ele no lado oposto. Lembrando que o bolso cristal vai dar mais trabalho pra gente colocar, então você pode colocar ele um pouquinho maior, sabe? Quando você coloca ele sobrando um pouquinho de cada lado, não corta ele muito justo, porque aí vai facilitar a tua vida. Sobrando um pouquinho de cada pontinha. Ah, mas já escapou. Plástico acontece isso também, sabe? Às vezes na primeira entrada ele rompe a linha. Quando a gente tá usando uma linha de poliéster simples, não é aquela 60, né? Aquelas linhas de poliamida, né? Às vezes ela rompe. Vou subir aqui. Aí, eu só quero estabilizar, então eu venho fazendo só uma costura, só uma estabilização. Tô bem na pontinha, né? Fazendo essa costura bem na beiradinha. Olha lá. Pronto, bem estabilizadinho. Ó, bem na beiradinha mesmo, pra ela não aparecer. Aí eu tenho lá essa peça garantida que ela tá fixada, tá no lugar certinho, certo? Então tem aqui, ó, o porta-cartões. Posso vir e fazer já o fechamento aqui. Mas aqui não vai ser o caso. Ó, escapou de novo. Olha o que eu tava falando, que a gente tá com a máquina alinhada. E depois tira a linha. A gente vai até ajustar de novo, demora. Por isso que a gente amarra a linha uma na outra e vem cortando, né? Vou colocar assim, ó, direito com direito. E vou fazer uma costura com um pezinho de máquina, tá? O que é um pé de máquina? É sempre a largura do pezinho, final do pezinho, onde tá a agulha. Aqui eu tô usando um pé de meio, mas você pode usar o pé de 0,75, normal na sua máquina. E se você tiver deslocamento de agulha, você pode definir aí qual é a largura ideal. Ó, fiz a costura, venho. E aí, o que que eu faço? Eu já, automaticamente, eu já fecho, tá? Esses dois bolsinhos. Eu não quero virar completamente, senão vai fazer muito volume. Eu simplesmente tombo aqui, ó. Então, 2 centímetros é suficiente, tá bom? E agora eu vou vir fazer um pesponto. Vou fazer esse pesponto, é chamado de pesponto na vala, né? Uma costura na vala. O que é essa costura na vala? Eu já mostro pra vocês. É bem no final. Opa, vocês estão longe, né? Ó, a costura na vala, ela é aqui, ó, entre o acabamento e o viés. Ela vai entrar bem aqui. Ela fica bem bonita, eu gosto bastante. E é treino, tá? Tô na fase ainda experimental dessa costura na vala.
porque requer treino. Ó, tá? Ela fica aqui. O ideal é que ela não suba de jeito nenhum. Às vezes um ou outro pontinho acaba subindo, mas o ideal é que ela não suba. E fique perfeito aqui no final, tá? O que a gente vai fazer agora? Vou fazer a marcação do meu bolso aqui, ó, desse bolso aqui, tá? Então, vou colocar ele aqui, ó. O que é muito importante a gente pensar na nossa carteira é o zíper, né? A posição que ele vai abrir e fechar. Então, tá, já sei que eu quero ele aqui. Já tá tudo certinho ali. Então, vou vir e vou fazer uma costura. Feita a costura aqui. Tô na dúvida se eu faço mais uma ou se eu deixo essa linguetinha aqui, ó. Acho que eu vou deixar pra dar volume. Não sei se eu faço a costura aqui, ó. Sabe, um pespontinho aqui em cima? Não sei. Bom, marquei o meu botão. O botão foi no meio. Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Virar ela pra cá, vou olhar como é que eu quero essa minha bolsa, ó. Então, ela vai ficar assim. Peraí, que eu já mostro pra vocês. Ó. Então, quando eu tô olhando a minha carteira, ela tá desse jeito aqui, ó. Então, a carteira tá aqui. Abri. Tenho o plástico, os 2 cartões e o dinheiro. Ele tem que estar menor, tá? E o dinheiro que vai ser colocado aqui, certo? Eu decidi que eu vou fazer um fechamento diferente. Eu quero esse fechamento. Vou mostrar pra vocês o que é que eu de fato quero ali. Eu vou fazer com que esse fechamento aqui fique um pouquinho deslocado. Ele vai ficar assim, ó. E essa lapela vai entrar desse jeito, em vez de eu dar a volta na carteira toda, sabe? Em vez de eu costurar ela aqui e dar a volta e ela ficar desse jeito, assim, ó. Eu vou colocar ela... Eu vou fazer primeiro pra mostrar pra vocês, senão vocês não vão conseguir entender. Ó, vou colocar todo mundo aqui bem alinhadinho. E essa decisão que eu tomei aqui de deixar essa linguetinha é ou vai ou racha. Se eu tomar essa decisão agora, não posso mudar depois. Não tem como fechar depois. Ó, vou usar uma costura bem na lateral. Beleza. Vou dar metade pra cá. Tudo certinho? Certinho. Isso. Agora eu vou daqui pra lá. Ok. Hoje... Ui, me perdoem. Eu sempre faço assim, ó, do meio pra cá, do meio pra cá, aí do meio pra cá, e depois eu vou completando o resto, sabe? Pra ela não sair do lugar, ó. Então, tô com ela presa aqui, tô com ela presa lá embaixo, tô com ela presa. Agora, aqui, ó o que já apareceu, ó. Eu já tenho a parte de trás pronta e a parte do bolso, do dinheiro. Acho que essa carteira vai ficar pra mim, tô tão encantada com ela. Agora, o que eu quero? Eu vou fechar ela aqui, ó. Só que em vez de eu fechar ela zerada, assim, uma com a outra, e colocar a lapela lá atrás, e virar e ficar a lapela assim, ó, eu não quero isso. Eu vou fazer uma lapela diferente. Então, eu vou colocar o botão aqui, ó, e vou trazer ela um meio centímetro pra fora. Ela vai ficar diferente mesmo. E é isso que eu quero.
ela ficou. Então, quando eu abri, só que a lapela fica assim, entende? Ficou bem rente ali, ela ficou tão rente que tá até escapando, tão rente que ficou. Aquele medo da gente de não dar certo, né? Vamos lá. Vamos de novo. E até ó, alinhar de novo essa linha que eu mudei aqui. Ó. Então, eu pus a lapela nesse sentido mesmo. Por isso que eu falo que a medida do botão é você que vai sentir, ela vai ficar assim. Tá vendo? Você vai trazer ela bem justinha. E agora a gente vai fazer o viés, gente. É isso. Eu só tenho esse viés aqui, bem escalafobético, bem exagerado. Então, vai ser ele mesmo que eu tenho. Escapou de novo. Me falem uma coisa, eu queria saber se vocês gostam dessa aula nesse horário da manhã ou preferem no horário da tarde. Hoje, em especial, eu tenho um compromisso à tarde, eu não queria de jeito nenhum deixar de atender vocês e de dar essa aulinha para vocês, por isso a gente mudou para amanhã, né? Mas queria saber se vocês gostam desse horário, se é mais legal para vocês, me conta aqui. Ivone, bom dia, Ivone, beijo para você também. Deixa eu ver, bom dia a Ângela, né, que eu já falei com ela. Então, bora lá. Agora, o que a gente vai fazer? O viés. Viés de acabamento. Eu abro o viés e vou fazer a costura. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês, vou riscar aqui, ó, pra vocês terem noção do que eu tô falando. Peraí. Opa. Ó, quando a gente faz a costura em canto mitrado, a gente vem com ela reta aqui, ó. Quando tiver a mesma distância aqui de meio centímetro, a gente chanfra ele, joga pra fora, pra gente continuar aqui. Então, como é que eu faço, ó? Eu vou abrir e vou jogar pra fora, deixando reto aqui, ó. Jogo pra fora e depois eu jogo nesse sentido. E agora eu venho do zero e vou. Quando eu chegar no outro lado e faltar meio centímetro, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Vou colocar aqui, começo do zero, faço um retrocesso e vou vindo fazendo a costura. Quando eu estiver a meio centímetro aqui do final, porque essa distância aqui é de meio centímetro, eu chanfro. Parei, joguei pra fora e corto. Tem que fazer um retrocesso, tá? Pra não soltar. Aí eu jogo, ó. Vamos lá. Jogo assim, vinco. Encontro as duas aqui, vinco e volto. Começo com retrocesso. Quando estiver aí de novo, ó, meio centímetro para acabar. Meio centímetro é assim, gente. É meio centímetro se o seu pé de máquina é de meio.
no meu caso, se você estiver fazendo com a doméstica 0,75, o teu chanfrinho aqui é de 0,75, tá? Não pode esquecer isso. Se for aquele de 9, mesma coisa, tem que ser com 9 milímetros. E tem pezinho de máquina de 9 milímetros, tem pezinho de máquina de 0,75, né? E tem de meio. Ó o baile da linha, quando a gente tira tudo. Por isso que, normalmente, a gente, na máquina industrial, a gente evita tirar a linha toda, né? Não fica tomando esses olé aí. Ó, tô quase chegando no final. 0,70, meio, marco. Coloco pra lá. Agora, eu vou fazer a emenda, como de costume. Você pode dobrar, você pode fazer a emenda conforme você está habituado a fazer. Essa pequenininha dá baile mesmo na gente, mas fica bem bonitinho. Quando não escapa, tá bom, né? Ah, meu pai do céu. Ai, escapou de novo, gente. Vocês acreditam? Escapou de novo. Ah, meu pai. A emenda do viés, ela varia de acordo com cada um, sabe? Cada um gosta de fazer um tipo de emenda, né? Pronto. Ó, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os cantinhos mitrados todos. A mesma coisa que a gente fez aquela hora, dobrando, a gente vai dobrar também aqui. Aí ele vai abrir o cantinho mitrado, vai ficar certinho, sabe? Com aquela chanfrada que a gente deu, aquele tipo de... Aquele tipo de... Por isso que precisa de um retrocesso. Se você não fizer o retrocesso, nessa hora aqui, ele vai escapar, né? E a gente vai fazer força, né? Você pode usar viés feito por você também, sabe? Você pode fazer um viés, você mesmo fazer o viés de tecido. Mas o viés comprado, ele traz uma praticidade muito grande, porque ele já vem engomadinho. E aí, quando você vinca, é bem mais fácil, né? De eu trabalhar com ele. Principalmente para nós que temos menos experiência, né, gente? Opa.
aqui muito é da máquina, né? Você indo para a máquina e fazendo, sentindo aqui, indo para a máquina e fazendo a sua nova costura. Quanto mais próximo a cor da linha você colocar aqui, mais bonito vai ficar a sua peça. Use sempre uma ferramenta chamada agulhão. Eu não sei se no Bazar Horizonte, se você não tiver, se tem no site, ele chama agulhão. É uma pecinha, quer ver, ó? Essa aqui, ó. Isso aqui chama agulhão. Ele é maravilhoso para você, para te auxiliar na hora da costura desse viés. Na hora que você for para a máquina fazer esse viés, esse agulhão aí vai te dar uma ajuda. Ele é um dedo a mais, sabe? É uma mão a mais ali na hora de você colocar. É muito legal. A curvinha aqui, você vai fazer igualzinho você fez lá atrás. Pra fazer o cantinho mitrado. Uma dica é... Peraí, deixa eu pegar mais clipes que eu fiquei sem. Perca tempo fazendo isso. Pra hora que você for pra máquina, você só faça a costura. E faça o viés aberto, como eu fiz, que vocês viram lá no vídeo, né, no começo. Eu faço o viés aberto. E depois, aqui, como ele sobra bastante, eu acabei dobrando ele 2 vezes. Então, lá eu deixei aberto e aqui eu dobrei 2 vezes. Ó, a gente vem... A mesma coisa, que como se a gente tivesse ido reto, dobrado aqui, ó. A gente vem... Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, eu venho com ele reto aqui e faço isso. Aí ele vai fazer o cantinho mitrado também. Ajeita bem, deixa bem bonitinho. O viés, ele faz um acabamento, ele ajuda muito, porque imagina você desvirar essa peça, ela ia ficar feia, tá? Ficar feia mesmo, ela não fica bonita se você desvira esse tipo de peça. Ele tem bastante estrutura, ele ia ficar feio. Então, tem 2 maneiras de fazer ela. Que eu conheço, que eu pensei já. Eu poderia tanto fazer uma técnica chamada de... eu não sei se é o nome mesmo, mas assim, as pessoas falam, virado. É assim, seria você pegar essa peça aqui e fazer toda ela meio maiorzinha e virar ela toda pra... já fazer o acabamento e depois colocar uma pra outra já acabadinha. Então, você poderia fazer ela desse jeito, e aí você ia fazer um pesponto emendando uma peça na outra. Ou fazendo com viés. A outra, ela precisa de cola, ela precisa ser exatamente do mesmo tamanho, sabe? Obrigatoriamente, ela precisa ser do mesmo tamanho para poder bater uma na outra. Então, a gente... Pode acontecer de não sair tão perfeito como você queria, sabe? Ó. Então, vamos checar aqui. É isso mesmo que eu quero. Tá. Então, vamos pra máquina. Vamos lá. Estão enxergando direitinho? Vou colocar aqui. Então, vou usar a minha ferramenta para me auxiliar. Vou abrir aqui. Vou usar a mesma distância do pé de máquina. Então, vou colocar minha máquina ali, ó. Isso vai fazer com que a costura de cima bata junto com a costura de baixo. Percebam que eu não comecei com retrocesso, tá? Não começo com retrocesso. Vou fazer toda a volta. Quando eu encontrar um no outro, aí eu sobreponho e faço o arremate. Não precisa ficar enchendo de nó
o tempo inteiro excesso de costuras lá. Não precisa, vai ficar feio, inclusive. Aqui, ó, já quando tá tudo dentro da máquina, bem alinhadinho, é muito mais fácil de eu garantir que fique certo já com o agulhão. Pronto. Tá lá, estabilizado, agulha baixada, venho, arrumo. Os como é que chama? Os clipes, eles são para nos auxiliar nessa confecção, mas eles vão escapar, sabe? Não vai ficar exatamente no lugar. Aí aqui na hora, quando você estiver fazendo, aqui você vai fazendo pequenos acertos, pequenos ajustes. Mas mesmo assim, vale a pena, você vai falar, tenho 2 trabalhos. Mesmo assim, vale a pena a gente arrumar ele primeiro, sabe? Colocar tudo, viés certinho, onde mais ou menos eu quero. Mesmo que agora eu faça pequenos ajustes nele. É muito mais difícil de eu deixar para fazer tudo isso na máquina do que se eu fizer antes. Prendi a pontinha, venho lá. E quase chegando no fim. Virei. Aí aqui é onde eu comecei, ó. Então eu encontro uma costura com a outra, sobreponho os 3 pontinhos e faço arremate. Pronto. Eu tenho só uma costura de arremate, em vez de eu ficar vou e volto, faço um monte de nó, vou e volto, faço um monte de nó. Não precisa dessa nozeira toda. Só um ponto de arremate. Como é que ficou nossa linguetinha? Ó, ela ficou pra cá, né? Vou fechar aqui a minha carteira. Conforme a gente for usando, ela vai se moldando, né? A minha nova estrutura. Ó, ela ficou parecendo um livrinho. Eu quis fazer desse jeito. Se vocês não quiserem, é preciso costurar pra cá e desvirar. Eu achei que assim ficou bacana e funcional, né? Com o passar do tempo, ela se acomoda. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um ilhós aí. Então, vou abrir aqui, ó. E vou colocar um ilhós bem na pontinha. Vou pegar uma medida aqui de 4 centímetros. Vem aqui. Então tá, peraí. Ó, fiz o furinho. Vou escolher Nossa, eu tinha pego a pinça. Perdi a pinça. Vamos escolher uma cor aqui que fique... Eu vou escolher prata mesmo, porque não tenho rosa, então eu vou de pratinha. Aí, o que que eu fiz? Agora, vocês podem colocar o ilhós... Peraí, deixa eu só colocar ele aqui.
Pronto. Ilhós posicionado. Agora vamos fazer a correntinha, ó, de pescoço, sabe? Usei uma tira, mas você pode colocar qualquer pode fazer uma tirinha de tecido, tá? Então ela vai ficar desse jeito aqui. Ó. Então ela vai no pescoço. Tá vendo? Ela vai no pescoço. Então eu fiz ela bem curtinha para que é a minha filha que vai usar. Fica com a mão livre. Ela tem espaço para notas, para cartões, né? A minha filha não tem cartões, mas tem um espacinho aqui para 2 cartões, porque a maioria tem. Tem o dinheiro o espaço para o RG, né? O documento pessoal. E ainda tem o espaço para moedas, né? Vamos ver como é que ficou essa abertura aqui. Ficou boa. Deixa eu ver como é que vão ficar as moedinhas. Eu tava com umas moedas aqui. Tá aí, umas moedinhas. Vamos ver como é que vai ficar com cartões? Ficou bem justinho aqui. Peraí. Enquanto isso, quero saber de vocês. Peraí. Voltei. Ó, vamos lá. Vamos colocar as coisas aqui dentro, né? Então, vamos lá. Vamos colocar um cartão. Ó, cabe aí o cartão com facilidade, ó. Cabe os 2 cartões. Cabe mais, né? Cabe o cartão de saúde também, né, ó. Cabe o cartãozinho. Enfim, cabe cartões, né? Cabe dinheiro, vamos ver quanto nós temos aqui. Estamos uns R$50. O dinheiro fica bem profundo, né? Cabe lá o dinheiro. Vamos ver o RG. Vamos lá. Ó, o RG fica bem confortável, bem grande. E aí, o que eu faço com a minha filha é o seguinte... eu coloco aqui um pedacinho de papel e escrevo o nome, a escola, o telefone da mãe, porque o RG dela fica na minha bolsa, né, ó. O RG dela fica na minha bolsa. E cabe também as carteiras de vacinação, né, aqui, ó, cabe as carteiras de vacinação. Então, ficou uma carteira, ó, realmente bem confortável, gente, com uma carteira bem legal pra eu usar. Eu achei que a linguetinha desse jeito ficou bacana, porque ela fica bem, ó, slim, sabe? Bem firme aqui. Eu gostei bastante. Se você não gostar desse deslocamento aqui, que eu fiz, aí você pode colocar ela zeradinha e faz ela vindo de trás pra frente. Qual que é o tamanho dessa lingueta? Aqui eu coloquei com 9 centímetros, mas para você virar teria que fazer um pouquinho maior, talvez com 12, ou pôr o botão mais pra cá, tá legal? O que vocês acharam? Gostaram? Olha, ela fica bem firminha. Quando eu falo de virado, ó, essa carteira, ela é minha, porque eu comprei, mas ela não é brasileira, né? Ó, o que eu falo de virado é isso aqui, ó. É quando ela tá, não sei se dá pra ver, mas ela tá, ela foi colocada uma parte sobre a outra e foi costurado, sabe? Então foi feita as 2 partes, depois ela é colocada assim e é feita a costura. Então não tem pesponto, né? É diferente. Tá bom? E aí, eu acho que ficou uma carteira bem bacana. E você pode levar ela, né, aqui no pescoço, ó. Mão livre, fácil de usar. Aqui tem moedinho. Enfim, né, gente? O que você vai fazer com ela é sua, né? Vai fazer o que você quiser, não é verdade? Bom, meninas... Quero saber o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da aula. No descritivo dele tem todas as informações para a peça. Usa a tua criatividade e extrapola aí com outras ideias e com outras coisas que você aprendeu ao longo destas aulas ou da sua criatividade mesmo. Porque toda vez que a gente faz algo, a gente modifica. Se eu pegar a primeira carteira que eu fiz, não tá aqui. Mas se eu pegar a primeira carteira que eu fiz... Pra minha filha, a minha ficou bem apertadinha esse aqui.
vocês dá vontade de sair correndo, né? E outra, se você não quiser fazer toda essa carteira rebuscada, quiser usar essa ideia aqui de pendurar alguma coisinha no pescoço, ó, fiz com um retalhinho de tecido, ó. Então aqui, ó, um retalhinho de tecido, 15x10, fiz uma costurinha, vira também uma carteirinha rápida para você carregar aqui, ó, bem bacana, né? Tá bom, meninas? Beijo no coração de vocês, obrigado pela aula de hoje, obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, fui!